Bom dia a todos. No encontro de hoje, nós estudaremos as audiências trabalhistas. A audiência vem do latim audientia, que significa escutar. É o momento, é o ato processual em que as partes, o juiz, valendo-se de uma maneira muito marcante da oralidade, discutem o processo. O autor apresenta a sua tese, o reclamado, ou o réu, apresenta a antítese, são produzidas as provas, especialmente as provas orais, depoimento das partes e testemunhas, são discutidas de forma analítica as provas à luz do que foi postulado pelas partes e apresentada uma solução àquele conflito. Tá? Então, a audiência é talvez o ato processual de maior contato pessoal entre os sujeitos do processo. Eles estão ali, um de frente ao outro, podem conversar, podem buscar fazer uma conciliação, podem discutir as teses, as provas orais são produzidas e o juiz também pratica de maneira oral diversos atos processuais. É importante que se perceba que, a despeito da oralidade ser muito marcante na audiência, todos os atos principais realizados na audiência precisam ser transcritos para uma ata de audiência, precisam ser, portanto, registrados, documentados, reduzidos a termo em uma ata de audiência, para que esta ata conste como documento histórico daquele processo. Talvez com a inserção das audiências telepresenciais e com a possibilidade de gravação da audiência, esta redução a termo dos atos principais fique muito reduzida, fique muito limitada, melhor dizendo, porque vai estar gravado o que aconteceu na audiência. O CNJ tem exigido que as audiências sejam gravadas para registro histórico. A grande questão é que, mesmo assim, um mínimo de registro dos atos principais me parece conveniente, porque, às vezes, a audiência é muito demorada, e é muito complexo você exigir que todos, juiz, desembargadores, revejam toda a audiência gravada, porque isso ia demandar muito tempo. Você imagina uma audiência de 4 horas, você pedir para um desembargador que está analisando um recurso analisar uma audiência de 4 horas. Então, é necessário que haja um mínimo de registro para que se facilite o trabalho do desembargador ao analisar um recurso ordinário em face de uma sentença de primeiro grau. O que tem se exigido também é que se coloque a minutagem, Por exemplo, a testemunha disse que o reclamante trabalhava de 8 às 20 horas com 15 minutos de intervalo. Aí coloca lá o minuto que apareceu esta gravação, o minuto em que esta declaração apareceu na gravação, para que facilite o exame pela instância ad quem, pelo TRT. Só que ainda nós estamos discutindo a melhor forma, porque isso também causa um trabalho demasiado aos juízes, o tempo inteiro colocar essa minutagem, e também acaba por o próprio sistema, às vezes, não identifica bem em qual minuto a gravação, esse tipo de declaração apareceu na gravação. Então, há uma discussão relacionada a isso. Pois bem, as audiências são públicas, como todos os atos processuais, em princípio, elas são de livre acesso das pessoas, isso é uma garantia constitucional para que o exercício da jurisdição seja feito de acordo com os princípios administrativos da moralidade, da legalidade, da impessoalidade, enfim, que também regem o poder judiciário. É claro que em situações mais sensíveis, como nós vimos, o processo pode tramitar sob segredo de justiça, quando envolver direitos de personalidade de menores, quando envolver alguma situação um pouco mais sensível, e o acesso ao público pode ser reduzido.
Mas acho bem complicado quando o juiz limita a presença de pessoas na sala de audiência. Claro, ele pode limitar desde que o excesso do número de pessoas atrapalhe o bom desenvolvimento da audiência. Mas se não estiver atrapalhando, ele pode simplesmente dizer, não quero que o estagiário assista, eu não quero que o estudante de direito assista. As audiências são públicas. É um ato público que pode ser assistido por qualquer um que tenha interesse, exceto nas hipóteses de tramitação do processo sob segredo de justiça, em que aí sim ele vai ter que fechar e só permitir a presença das partes. Em princípio, a CLT fala que as audiências devem ocorrer entre 8 horas da manhã e 18 da tarde, com 5 horas de duração, exceto numa situação em que exigir uma duração maior. Qual é o objetivo de limitar temporalmente a realização das audiências? Para que elas não sejam feitas em horários inconvenientes. Tem um juiz que madruga 4 da manhã, bom dia a todos que acordam 4 horas da manhã, minha audiência é às 5 da manhã, porque eu estou super bem às 5 da manhã. É uma coisa que seria um pouco absurda. Então, para evitar esse tipo de situação, a CLT ela limita a realização dentro de um horário que seja mais adequado, de 8 às 18. Ué, professor, mas eu acabei de ver uma ata de audiência que terminou às 19h41. Explica isso aí. Não significa dizer que uma audiência iniciada antes das 18 não possa continuar após as 18. O juiz não vai... Opa, 18 horas, acaba tudo, fecha a luz. Não é assim que funciona. Até porque isso traria um prejuízo de contaminação da prova. Uma testemunha foi ouvida, a outra não foi ouvida, essa que não foi ouvida conversou, então, com a parte que disse o que aconteceu na audiência, para ela ficar atenta, isso iria prejudicar a busca da verdade real. O que se espera é que não se marque uma audiência nem antes das 8, nem depois das 18. Mas se a audiência foi marcada antes das 18 e depois das 8, mas ela prosseguiu para um horário depois das 18, não há qualquer irregularidade. Também não há qualquer nulidade se ela durar mais que 5 horas, porque é um caso mais complexo. O juiz não vai ficar cronometrando, deu 5 horas, acabou a audiência. Não é adequado. Assim, a ideia é que não demore tanto, porque senão torna muito cansativo para ambos, e às vezes pode, pelo cansaço, algum dado passar, pelo juiz, pelos advogados, enfim. Então, é importante que haja um foco, em que, preferencialmente, ela dure até 5 horas. Normalmente, pessoal, é muito raro uma audiência trabalhista demorar mais do que 5 horas. Essa audiência de 4 horas e pouco, que eu mostrei para vocês, já é uma audiência muito excepcional, não é o dia a dia nosso. Normalmente, as audiências de instrução, elas demoram de 30 minutos a 1h30. Esse é o comum de uma audiência de instrução. Mas pode acontecer de demorar menos, pode acontecer de demorar mais. Mas não é o comum. E graças a Deus, porque senão a gente não teria condições de fazer com o quantitativo de juízes e servidores que nós temos. Nós precisaríamos de uma estrutura muito maior. Por isso que até em virtude de uma estrutura limitada, as audiências trabalhistas são muito dinâmicas. O juiz ele tenta controlar bem direitinho a audiência para não ficar discutindo o sexo dos anjos. Então, é muito comum o juiz, diante de uma pergunta de um advogado, o juiz fala, mas, doutor, qual que é a relevância? Qual que é a pertinência? Quando ele fala qual que é a pertinência, não está dizendo que a pergunta é impertinente no sentido de absurdo. Ele está dizendo o seguinte, olha, ela tem alguma pertinência com algum fato que pode influir no resultado final do processo, fato que já foi alegado pelas partes? Pertinentes, quando o juiz pergunta qual é a pertinência da pergunta, ele basicamente quer saber o seguinte, esta pergunta se relaciona com algum fato alegado pelas partes anteriormente, que está na petição inicial na contestação? Quando ele pergunta qual que é a relevância da pergunta, tá bom, é pertinente, foi dito antes na petição inicial isso, mas esse fato vai poder influir no resultado final do processo? Não, não vai poder. Então, mas é porque eu quero... Doutor, não dá, Assim, vamos perguntar aquilo que for realmente essencial.
tá? Então, acaba que a audiência trabalhista tem uma oralidade muito grande e tem até uma certa... Ela não é tão formal, a audiência, né, ocorrida na justiça comum. Ela é bem informal, tem muita conversa, né, justamente em virtude da necessidade de ser algo que precisa não ser muito burocrático, não ter muita formalidade, muita pompa, porque isso leva tempo. Né? Vamos direto ao assunto, vamos tentar descobrir a verdade real dos fatos, né, de uma maneira mais eficiente. O CPC, ele traz, o CPC de 2015 traz inovações relacionadas à designação da audiência, de como a pauta de audiência deve ser feita. Exemplos de como o CPC de 2015 foi pensado para atender interesses de advogados. Né? Assim, em boa parte, muitas mudanças foram feitas sob uma perspectiva de atender interesses dos advogados, porque o advogado ele não quer ficar lá esperando muito tempo, é compreensível isso. Né? Então, o CPC adentrou na liberdade do juiz de marcar as audiências, dizendo que entre uma audiência de instrução e outra tem que ter um intervalo de 1 hora. Entre uma audiência inaugural e outra, né, tem que ter um intervalo de 20 minutos. Você não pode marcar de 5 minutos a audiência. Bem, isso interfere na liberdade que o juiz tem de marcar a pauta. É só esse o problema? Se fosse esse, não seria um problema tão grande. Né? Porque o juiz ele não é um ser absoluto que pode fazer o que bem entender, da forma como bem entender. Tem que ter uma razão para isso. Mas no processo de trabalho, em que praticamente todas as ações trabalhistas elas envolvem a instrução oral, envolvem, portanto, a necessidade ou demandam a realização de audiências de instrução, não dá para a gente marcar audiência de instrução de 1 em 1 hora. Porque iam acontecer duas coisas. Ao invés de a gente conseguir fazer uma audiência, a pauta de audiência numa tarde, a gente ia precisar do dia inteiro. E mais, a nossa pauta de audiência ia crescer muito, porque você ia colocar intervalos muito grandes. Só para vocês terem ideia, há varas que marcam audiência de instrução de 15 em 15 minutos. Há varas que marcam audiência inaugural de 5 em 5 minutos. Alguém deve estar pensando assim, poxa, professor, mas aí não é razoável. Porque você mesmo falou que a audiência de instrução vai demorar entre 30 minutos e 1 hora. Como é que marca de 15 em 15 minutos? É porque é o seguinte, não pode ter intervalo ocioso entre uma audiência e outra. Se tiver intervalo ocioso, o juiz não vai conseguir cumprir a pauta inteira. Então, a pauta é marcada para que ela tenha um certo... Ela é marcada esperando-se que tenha um certo atraso. Quando se marca de 5 em 5 minutos, a audiência inaugural é muito rápida. Se não tiver acordo, a audiência vai ser de 3 minutos. É basicamente isso. Se tiver acordo, vai demorar mais. Então, assim, se você marca 15 audiências de 20 em 20 minutos, faça as contas. Você não vai conseguir fazer elas no dia, mais as audiências de instrução. Então, você tem que marcar de 5 em 5 minutos, porque ainda que atrase meia hora, 40 minutos para a realização de uma audiência que está lá no final da pauta, não vai ter nenhum intervalo que o juiz vai estar parado. Vai estar ocioso, esperando a próxima audiência. Se a gente marcasse de 20 em 20 minutos, o juiz ia fazer uma audiência em 3 minutos inicial e ia ficar esperando 17 minutos sem fazer nada. Não poderia chamar a próxima audiência. Então, assim, é comum as audiências inaugurais serem marcadas de 5 em 5 minutos e as audiências de instrução de 15 em 15 minutos. Hoje em dia, eu estou marcando a audiência de instrução de 30 em 30 minutos, né? Porque as audiências iniciais estavam sendo feitas pelo Sejusc. Então, eu acabo que eu não estou fazendo mais audiência inicial, então aquela 1h30 que eu fazia audiência inicial, 15 audiências iniciais, eu agora posso utilizar aquele tempo de 1h30 para fazer audiência de instrução. Então, eu não preciso marcar tão justo, né, de 30 em 30 minutos, de 15 em 15 minutos. Mas no passado, em que eu fazia 14 audiências iniciais num dia, no mesmo dia ainda fazia 3 audiências de encerramento,
e ainda fazia 4 a 5 audiências de instrução, eu não podia marcar com intervalo longo. Tinha que ser tudo, né, muito próximo do outro para que eu não perdesse tempo, para que eu não ficasse ocioso esperando a próxima audiência. Então, na realidade, o que acontece na prática, e sempre funcionou muito bem, tá? Os advogados trabalhistas que estão acostumados com a justiça do trabalho nunca reclamaram, porque eles sabem que é assim, que não tem jeito de ser diferente disso. A verdade é, não tem muito jeito. O advogado da justiça comum, que não está acostumado a uma pauta de 20 processos no dia, é que às vezes reclama, pô, a audiência, né, foi marcada às 14 horas, são 14h30, parece relação de consumo, né? São 14h30, o juiz não está aí. O juiz não está aí. O juiz não começou a minha audiência. Normalmente, os advogados trabalhistas sabem que é isso. Quando tem audiência, eles vão ter que reservar aquela agenda lá da tarde, da manhã, para audiência. Pode ser que eles consigam encerrar antes e fazer outras coisas. Mas, via de regra, acontece de atrasar 1 hora, 1 hora e meia, e os advogados sabem disso. Não tem jeito de ser diferente. Por isso, esses dispositivos aqui do CPC, que falam de intervalo mínimo entre uma audiência e outra, eles não se aplicam ao processo de trabalho. Essa é a compreensão. Pois não, Rafael? Ô professor, tem um artigo no CPC que fala que mesmo o horário de expediente for menor, vai ser considerado dia útil. Isso ocorre no processo de trabalho também? Não entendi. É que tem um artigo no CPC de 2015, que eu não me lembro qual é, que fala que quando o horário de expediente for menor, vai ser considerado dia útil do mesmo jeito. Isso tem no processo de trabalho também? Quando o horário de expediente for menor, vai ser considerado dia útil? Não entendi. Não, desculpa. Você pode localizar o artigo e depois a gente conversa sobre isso? Tá bom. Mas, assim, a CLT não tem disposição específica sobre isso, que a CLT tem. De específico é que os atos processuais devem ser praticados em dias úteis e, excepcionalmente, né, eles podem ser realizados em dias não úteis, desde que o juiz avise com antecedência. Por exemplo, se ele quiser fazer uma inspeção judicial, o juiz, ele mesmo ir lá na empresa para verificar como que é o funcionamento disso. Ele vai poder fazer em dia não útil, né? Se a empresa, por exemplo, funcionar apenas no sábado e no domingo, for uma boate. Ele vai poder ir lá numa boate, né? Mesmo que seja 10 horas da noite, que é quando abre lá a boate. Tá? Mas isso é uma excepcionalidade. Tá? Via de regra, os atos processuais devem ser praticados em dias úteis. Pois bem, vou procurar aqui. Qual é o local em que as audiências são realizadas? Via de regra, no foro trabalhista, na sala de audiência lá da vara. Tá? Mais uma vez, excepcionalmente, pode ser realizada até em outro local, desde que haja uma fixação de edital com 24 horas de antecedência. A fixação de edital é você pegar lá um comunicado, né, que houve alteração do local da audiência e colocar no foro da vara. É muito pouco eficiente, porque nenhum advogado que tem uma audiência vai no dia seguinte para verificar que houve, até porque não há razões para mudança. Seria só uma excepcionalidade que o legislador de 43 quis deixar ali previsto. Então, assim, em 100% dos casos, as audiências são localizadas na sala de audiência da vara. Né? Toda vara vai ter uma sala de audiência. Pode ser que na justiça itinerante, em que o juiz tenha que se deslocar para uma localidade que não tem vara do trabalho, mas que seja abrangida pela circunscrição territorial daquela vara, ele faça audiência em outro local. Ele use lá, por exemplo, a prefeitura, uma sala da prefeitura para fazer as audiências. Mas, mais uma vez, é uma excepcionalidade. E agora, com as audiências telepresenciais, né, que a gente está vivendo um momento excepcional, mas a gente acredita que essas audiências telepresenciais, em algum momento, elas continuarão a existir, talvez não em 100% dos casos, mas em casos especiais, a audiência tem sido feita em ambiente virtual. Então, o juiz, com acesso ao computador, o secretário com acesso ao computador, faz audiência e cada um em uma localidade. O reclamante em uma localidade, o reclamado em outra. As testemunhas podem estar em localidades diferentes. Quem tiver acesso, né, ao ambiente virtual poderá fazer em qualquer local.
eu tenho batido muito assim a tecla com os advogados, falo, olha, pessoal, poxa, quando for convidar a testemunha para fazer audiência, explica para ela estar no lugar próprio, né, num ambiente reservado, num ambiente em que a conexão da internet é boa. Eu tenho feito audiência, uma audiência complicadíssima que eu fiz nesta semana. A testemunha estava numa sala, numa recepção de uma clínica, cheia de gente, batendo sirene o tempo inteiro lá da senha da clínica. Lugar completamente barulhento, conexão não estava boa, né? A outra fazendo audiência no carro. O reclamante, até brinquei com ele, eu não sou muito de criar caso com isso não, mas reclamante fazendo audiência na cama deitado com o braço levantado. Falei, que beleza, aí dormindo, tá? Porque não é o mais adequado. Não é adequado para o reclamante, não é adequado para o reclamado, não é adequado para o advogado, né? Então tem que tomar cuidado, né? Tomar cuidado com gente passando atrás. A gente tem visto, né, achado graça, inclusive, de situações constrangedoras, né, de gente que aparece nu. A pessoa entra no link antes, né, para testar, pelo celular, olha o risco de usar o celular para esse tipo de procedimento. E aí esquece, porque está tão acostumado a usar o celular no banheiro, esquece, leva o celular para o banheiro, toma banho, né, faz as suas necessidades, com o celular ligado. E a gente é obrigado a ver esse tipo de coisa. Então, assim, nessas audiências telepresenciais, o ideal é que o advogado teste a conexão antes, explique como é que funciona, o que é que tem que fazer, né? Quais são as coisas que não pode fazer, né? Para a gente não ter nenhum tipo de surpresa. Então, a gente tem perdido muito tempo, porque a testemunha não sabe inabilitar a câmera, não sabe inabilitar o microfone, ou não sabe habilitar a câmera, né? Porque a câmera tem que estar ligada o tempo inteiro. Mas não sabe inabilitar o microfone não precisa estar habilitado o tempo inteiro. Então, isso tem nos causado, assim, um certo constrangimento, e mais, tem feito a audiência telepresencial ser mais longa do que efetivamente necessária, né? É uma audiência presencial que eu levo meia hora, na telepresencial eu vou levar 50 minutos, uma hora, só testando conexão, a parte não escuta direito, né, chamando a atenção de alguma hipótese, né, o advogado lá fazendo audiência numa sala, provavelmente que ele trabalha, mas que tinha 10 pessoas. Eu falei, doutor, não dá para a gente fazer audiência, as pessoas estão aí passando, eu não tenho controle de quem está entrando, eu não sei se e a testemunha lá. Eu não sei se a testemunha está ouvindo o depoimento. Se eu tenho como acessar de uma sala reservada. Aí eu até brinquei com ele, porque eu falei, doutor, eu preciso que você coloque a câmera em direção à porta. O fundo tem que ser a porta para eu ver quem está entrando nessa sala. Né? Não é uma questão de desconfiança, é uma questão de transparência. Esse procedimento vai ser adotado para o senhor e para a outra parte. Mas a gente precisa ter um controle, porque as testemunhas não podem ouvir o que está ocorrendo aqui, porque senão elas vão ser contaminadas. Aí, excelência, mas eu estou com anotação, não sei o quê. Eu até brinquei com isso. Está aparecendo meus alunos em dia de prova, que a gente pede para mudar de lugar e ninguém muda. Né? Assim, é a questão de organização. Então, tem que ter uma certa cautela, um certo cuidado, porque essas audiências, elas são interessantes, é um mecanismo eficiente, poderoso, mas são mais complexas, é mais difícil de a gente verificar a integridade da prova, tem a questão da conexão, né? Cai a conexão, aí tem que esperar voltar, a testemunha não consegue voltar, é uma confusão. Então, assim, mais uma vez, eu não sei se elas vão ser, se isso vai ser uma realidade, né, para todas as varas e em todos os processos, mas as audiências telepresenciais vieram para ficar. Então, por exemplo, ao invés de eu expedir uma carta precatória para o juiz lá de Manaus ouvir uma testemunha, é muito melhor eu ouvir a testemunha de forma telepresencial. Eu mesmo. Porque o juiz que escuta por carta precatória, ele não tem a mesma percepção que eu tenho. E com detalhe, a carta precatória demora demais. Eu tenho que esperar o juiz colocar na pauta de audiência dele. Às vezes a pauta está para 6 meses, a minha está aqui para 1 mês. A pauta dele está para 6. Eu vou ter que esperar ele fazer quanto que eu podia fazer aqui. Em poucos dias eu fazia e resolvia o processo. Então, nessas situações em que as partes estão em locais distantes, em que
as testemunhas estão em locais distantes, a audiência telepresencial veio para ficar. Curiosamente, pessoal, nessa semana foi inaugurada a primeira vara digital, 100% digital. Não vai ser 100%, parece aquelas cervejas sem álcool no início, né, que tinha lá meiozinho de álcool, que podia ser o suficiente para você se dar mal, né, no bafômetro. Mas elas vendem, né, a questão de marketing mesmo, o judiciário tem o seu marketing, o executivo tem o dele, o legislativo, a administração pública tem, mas se vendeu como 100% digital. Em Ji-Paraná, né, excepcionalmente vai ter lá um atendimento presencial para aqueles casos de jus postulante que eu falei para vocês, porque, imagina, a pessoa não é analfabeta digital, né, não tem acesso, ela quer entrar com uma ação trabalhista, se for 100% digital, ela não tem acesso aqui. Né, mas a ideia é que se faça tudo de forma digital, exceto essas situações mais particulares, né, de jus postulante que precisa de um contato pessoal. Então, é bem interessante, né? Não estou dizendo que isso é o futuro, mas talvez para algumas localidades isso realmente vai ser uma realidade, porque vivemos num país muito grande, sem muito acesso, né? Então, isso facilita muito o acesso à jurisdição. Beleza? Pois bem, existem presenças obrigatórias para a realização da audiência, basicamente é do juiz, não tem audiência sem juiz, tá? Então, a presença obrigatória é do juiz. Ah, mas as partes, não é obrigatório as partes comparecerem à audiência? Não, não é obrigatório. Mas, a depender da audiência, tem consequências ruins para as partes, que nós iremos ver agora. Não é obrigatório o advogado comparecer à audiência? Não. As partes têm jus postulante, não tem? Elas podem demandar sem advogado. Eu tenho por princípio que, embora a presença do advogado não seja importante, vão me matar, assim, né? Não seja obrigatória, se a parte ela quer ser assistida por um advogado, ela tem direito a isso. É uma faculdade ela exercer o jus postulante. Então, numa situação em que o advogado comprova que ele não pode comparecer, eu adio a audiência, a exemplo do que está no CPC. Eu não vou manter a audiência dizendo, a parte tem jus postulante, ela que se vire sozinha. O jus postulante é uma faculdade, não é uma imposição à parte. Então, se o advogado que ela contratou não pode comparecer e o motivo é justificado, está doente, teve uma audiência no mesmo horário e dia, essa audiência no mesmo horário e dia foi marcada antes da audiência que foi designada na vara em que o juiz está lotado, está realizando a audiência. Então, nesse caso, o procedimento mais adequado é adiar a audiência. Né? Não dá para manter a audiência dizendo, a parte tem jus postulante, ela que se vire sozinha. Né? Isso não acho que seria adequado. A CLT fala que fala em presença obrigatória, sugere do juiz e do secretário de audiência. Mas o secretário de audiência, se ele faltar e se comprovar que não há prejuízo, não há nulidade. O juiz, sim, não há como se fazer uma audiência sem o juiz. Professor, mas e aqueles conciliadores, como é que é? Então, no caso da Justiça do Trabalho, justamente porque a presença do juiz é obrigatória, os CEJUSCs, que são esses centros de conciliação, eles funcionam com audiências simultâneas na presença de um juiz. Então, o juiz vai estar atendendo 9 audiências. Surgiu um incidente na mesa 1, o juiz vai lá e resolve. Surgiu um incidente na mesa 7, o juiz vai lá e resolve. A parte quer falar com o juiz, vai lá e fala. Mas tem o juiz atendendo audiências simultâneas. Tá? Então, a presença do juiz, esse requisito é obrigatório. A CLT fala numa tolerância de atraso do juiz. O juiz pode atrasar? Claro, né? Alguns acham que são onipresentes, né? Oniscientes e outras coisas mais. Mas isso não é verdade. O juiz é uma pessoa como outra qualquer que só está exercendo a sua função. A exemplo do advogado, né? Ninguém é mais importante que ninguém ali. A exemplo do próprio reclamante, do preposto, enfim. Então, o juiz pode atrasar, obviamente, as audiências e há uma tolerância de 15 minutos. Mas temos que compreender bem do que se refere essa tolerância. A tolerância não é o atraso da audiência em que o juiz está presente no foro realizando uma audiência anterior. A parte tem que ficar lá o tempo inteiro.
O juiz está lá no foro trabalhista, na sala de audiência, fazendo a audiência das 14 horas, mas já são 15 horas. Ele está atrasado 1 hora. Aí chega o advogado da audiência das 14h30, que ainda não foi realizada, porque está atrasada a pauta, e fala, opa, o juiz atrasou 15 minutos aqui, eu vou embora. Não preciso ficar aqui, eu não sou obrigado a ficar esperando o juiz. Não. Não é dessa tolerância que o artigo se refere. Se o juiz está no foro, ainda que atrase 2, 3 horas a audiência, a parte vai ter que ficar lá aguardando. Tá? A parte vai ter que ficar lá aguardando. Essa tolerância é para quando o juiz não se encontra no foro. Ele marcou as audiências às 14 horas. Aí, por algum motivo, o juiz atrasou. Qualquer motivo. Pessoal, motivo justificado, injustificado. Deu 14h15, as partes da audiência de 14 horas podem ir embora? Podem. Mas elas precisam registrar a presença delas na secretaria da vara, porque como é que vai provar que elas estavam lá? Se elas forem embora sem provar, o juiz vai chegar lá às 14h20, vai chamar a audiência das 14 horas, eles não estão lá, e vai aplicar os efeitos da ausência das partes, porque não tem prova que elas estavam lá. Então tem que provar, tem que ir lá na secretaria da vara, olha, queria uma certidão de que estamos presentes, infelizmente eu não posso aguardar, vou embora. Pode fazer isso? Pode. Se o juiz não estiver lá no foro, né, no ambiente físico da vara do trabalho. É desejável que se faça isso? Não. Se o advogado e as partes puderem aguardar, é o ideal, tá? É o ideal, porque acontece, né? Não há má fé nem nada, e assim, isso vai causar um certo tumulto ali no processo, vai demorar mais ainda, né? O próprio juiz pode falar, poxa, né, pode ficar um pouco frustrado de as partes terem ido embora. Não é legal, assim, eu não estou querendo justificar a atitude do juiz, nem sei qual foi o motivo que ele atrasou, deixou de atrasar. Mas na medida do possível, né, dentro de um espírito de colaboração e boa-fé, fiquem. Né, acontece, às vezes acontece com qualquer um, né, de existir esse atraso. E se as partes ficarem, aí as consequências não são tão grandes, né? Porque se eles forem embora, vai ter que marcar uma outra audiência, o processo vai lá para o final da pauta, né? Então, às vezes, demora 2 meses para ser realizado, quando poderia ali, aguardando ali 10, 15 minutinhos, resolver a questão. Tá? Mas é um direito que as partes têm se o juiz atrasar. Tá? E a tolerância de atraso das partes? Tem? Nenhuma. OJ 245 da SBDI 1 do TST. O que pode acontecer é as partes chegarem atrasado ou não comparecerem por um motivo justificável. Aí, ok. Olha, teve um acidente, já aconteceu errado, né? Mas, teve um acidente, a gente estava indo lá para participar da audiência, teve um acidente, ocorreu um acidente. Né? O advogado teve mal súbito, a parte teve mal súbito, acontece, mas tem que provar. Se não for justificado esse atraso, uma justificativa tem que ser muito séria. Não há tolerância de atraso para as partes. Então, a audiência está marcada às 14. Às 14h01, né, não começou certinho o juiz. Às 14h01 o juiz fez o pregão. Chega o reclamado, não chega o reclamante. Em tese, as consequências da ausência do reclamante serão registradas. Depois eu explico quais são elas. Tá? Porque depende da audiência. Então, não tem tolerância. Engarrafamento é tolerância? É justificativa? Em princípio, não. Engarrafamento, não. A não ser que seja uma coisa muito excepcional. Engarrafamento é uma coisa que pode acontecer nos grandes centros. Tá? Mas for algo muito excepcional. O ideal, pessoal, é para evitar essa situação, é o seguinte, a audiência está marcada às 14 horas, combina às 13h30. Combina às 13 horas, você tem que chegar meia hora de antecedência, lá. Porque aí se acontecer alguma coisinha, um detalhezinho, né, aí é mais fácil. Assim, vai atrasar 10 minutos, vai chegar às 13h40. Mas não dá para combinar às 14 horas. Vocês têm que chegar às 14 horas. Não, vai dar ruim, pode dar ruim isso aí. Tá? Então, combina sempre com 40 minutos de antecedência, 50, depende muito da localidade, né?
Aqui em Brasília as coisas são mais previsíveis, né? Não tem tanto engarrafamento, dá para a gente saber mais ou menos quanto tempo a gente vai demorar de deslocamento, né? Mas acho que meia hora é confortável, mas depende de cada um também, né? Agora, Rio de Janeiro, São Paulo, as coisas são mais... Aí tem que pensar melhor, tá? Tem que pensar melhor, 1 hora de antecedência, né? Porque se perder a audiência pode ter uma consequência muito grave, beleza? Normalmente a gente faz o pregão, né? E, claro, a reclamada compareceu. Você não vai imediatamente registrar que o reclamante não compareceu. Você tem que dar o tempo suficiente para que ele se desloque lá de onde ele estava. Tem normalmente nas varas, aqui no nosso foro trabalhista de Brasília, cada andar tem uma recepção com televisão. Na televisão é como se fosse uma senha, né? Diz qual que é a vara que está sendo chamada. É bem bacana. E tem varas que, poxa, elas estão no local um pouco distante da recepção, vai demorar aí 1 minuto andando. Então tem que dar esse tempo suficiente. Eu tenho por hábito fazer 3 pregões até registrar a ausência de uma das partes. Mas não está explicitado isso na CLT. Tá? Isso não está explícito, não está previsto. É só o tempo suficiente mesmo para que as partes se desloquem. Às vezes acontece do advogado, já viu que o reclamante está atrasado, pergunta, onde é que você está? Aí o advogado fala, está subindo o elevador, né? Mas é questão de bom senso, né? Espera um pouquinho ali, 2 minutinhos. O ruim, pessoal, é quando não é verdade. O advogado está mentindo. Já aconteceu, é super constrangedor. Teve uma vez que a advogada, não, tá estacionando o carro. Aí eu sempre lembro, doutor, não tem tolerância para atraso. Né? Eu já estava com a pauta atrasada, era uma audiência marcada às 14, estava 14h15. Ela está estacionando o carro, então, quer dizer, ela está atrasada 15 minutos. Aí eu, tá bom, vou esperar aqui 1 minutinho. Aí não vinha. Excelência, ele foi para o 5º andar. A 11ª vara é no 2º. Mas por que ele foi para o 5º andar do prédio? Não tem nada lá no 5º andar. Tem a mata, tem um auditório. Não faz sentido. Não sei. Bem, aí demorou mais 1 minutinho. Ela conseguiu mais 1 minutinho nessa. Aí eu falei, doutor, não tem condições. Né? Registrei. Tá tudo bonitinho, todo mundo assinou. Deu uns 9 minutos, a advogada veio esbaforida. Excelência, o reclamante chegou. Eu falei, doutor, já encerrei a audiência, né, já está registrado. Mas vem cá, reclamante. Por que você atrasou? Eu cheguei um pouquinho atrasado, né? Demorei para sair lá. Não tinha nada de 5º andar, não tinha elevador, não tinha nada disso. Nada de procurar, nada. A advogada, assim, toda sem graça. Falei, doutora? Não, é porque... Aí ela, pessoalmente, compulsivamente, né? Não, é porque eu não falei com ele, eu falei com alguém do escritório. Então você não falou com ele. Gozado, quando você conversou comigo dizendo que ele estava lá, você estava dizendo que estava falando com ele. Mas tudo bem, doutor, só não faça mais isso porque não é adequado. É uma atitude, né, desleal, está mentindo para o juiz, para tentar salvar uma situação. Isso não é adequado. Por isso que marquem antes. Tá? Marquem antes, com as testemunhas antes, para não ter esse tipo de problema. Quando for audiência telepresencial, acesse antes. Acesse 10 minutinhos antes da audiência, né, num local adequado, com uma boa conexão, para evitar qualquer tipo de problema. Adiamentos de audiência podem ocorrer? Pode. As partes podem convencionar o adiamento. Né? Está acontecendo muito na audiência telepresencial. Reclamante não tem segurança em fazer na audiência telepresencial, porque acha que vai ter contaminação, reclamar também, eles entram com uma petição conjunta, pedindo para adiar, esperar a audiência presencial, né? Ou às vezes, teve um caso muito interessante, até de uma colega minha de primeiro grau, né, estou comigo. Ela era advogada do escritório grande aí, e o cliente era uma empresa grande, multinacional, surgida aqui no Brasil, de cerveja. Aí ela, o preposto que normalmente vem, ele é que apresenta os
os eventos dos trabalhadores do Brasil inteiro, ele é que é meio que faz o cerimonial, né? O cara lá deve ser um cara mais despojado, cara, não sei o quê, não fica tão intimidado com o juiz, ele não vai poder vir, e eu preciso adiar a audiência, não sei o quê. Você fala, doutor, a empresa tem milhares de trabalhadores, não precisa ser esse preposto, pode ser outro. Não, mas o reclamante concorda. Tá bom, então se vier uma petição, né, do reclamante e da reclamada concordando, eu adio. Mas ele disse que não quer ter a petição. Então você quer que eu adie sem motivo, e eu adio, né? Não vou fazer isso. Se vier com uma petição conjunta, né, eu aceito. Ela ficou meio brava comigo, mas o juiz ele tem que privar pela duração razoável do processo, não é ajudar. Se as partes chegaram num acordo pelo adiamento, e tem um motivo específico, o juiz deve adiar. Agora, se uma parte pediu adiamento sem motivo, e nesse caso não havia motivo, porque poderia ser qualquer preposto, aí não tem como adiar, tá? Acontece também de ter uma ausência por um motivo, né? Normalmente é de saúde, tá? Normalmente é a saúde que, vou até colocar aqui, que, assim, às vezes acontece do reclamante não está bem de saúde naquele dia, um reclamado, um acidente, né? Já aconteceu algo bem curioso, que foi o fato de que o reclamante havia sido preso, né? Entre a audiência inaugural e a audiência de instrução, o reclamante foi preso, não podia comparecer, porque para você possibilitar a participação de um preso, você precisa comunicar à Secretaria de Segurança, provavelmente com escolta, com uma série de coisas. Então, se havendo motivo justificável, né, o juiz adia a audiência. No caso de questões de saúde, é imprescindível o atestado médico. De preferência, o atestado médico que diga expressamente que o reclamante não pode participar da audiência. O reclamante, reclamado, o advogado, o que for. Tá? É isso que exige a súmula 122 do TST. Tá? É isso que exige a súmula 122. Expressamente dito que não pode comparecer. Eu sou mais tolerante e vejo pelo CID. O cara está na UTI, né? Está entubado, por exemplo. Não precisa estar expressamente, isso é algo óbvio. Tá? Mas a súmula fala em expressamente. Bem, então, presença obrigatória apenas do juiz, né? Para que a audiência se desenvolva. Sem o juiz não é possível. Mas as partes, elas devem comparecer, via de regra. Como é que se faz o comparecimento do empregador? Ou de forma pessoal. Então, se o empregador for pessoa física, ele vai lá como pessoa física. Se for uma pessoa jurídica, vai lá o representante da empresa, né? O diretor, o sócio. Ou por meio de um preposto. Alguém que o empregador designe para representá-lo exclusivamente em audiência. Então, você imagina um Banco do Brasil, uma Caixa Econômica, uma Ambev, né, um Carrefour, um Pão de Açúcar. Você não vai exigir que o presidente do Pão de Açúcar compareça nas centenas de audiências que ocorrem diariamente. Ele não tem como. Ele vai ter que se fazer representar por alguém. Até porque ele tem várias outras coisas para fazer, mesmo que ele quisesse comparecer. Ele não vai conseguir. São várias audiências ocorrendo no território nacional. Então, não é necessariamente quem tem poderes para gerir a empresa, quem tem poderes, quem tem procuração para estabelecer atos negociais pela empresa. Quem tem mandato, não é isso. É qualquer pessoa que o empregador designar. Então, eu sou lá do Banco do Brasil, eu mando lá um gerente meu, mando lá um caixa, pode mandar qualquer pessoa. A exigência legal é que o preposto tenha conhecimento dos fatos. Só que nem ter conhecimento dos fatos é um requisito obrigatório. Isso é algo desejável. Porque o preposto, se ele não tiver conhecimento dos fatos, ele incide em confissão.
Se o preposto chega bem assim, pergunta para o preposto qual é o horário que ele trabalhava. O preposto fala, não sei. Como a lei exige que ele tenha conhecimento dos fatos, quando ele fala não sei, é considerado uma recusa a responder algo que ele deveria saber. E aí, o CPC estabelece que a recusa em prestar depoimento ou em responder a uma pergunta equivale à confissão. Então, aquela prova que o advogado que perguntou queria fazer é considerada presumidamente verdadeira à luz do que ele alega, porque o preposto se recusou a responder ao dizer não sei. Tá? Era um antigo artigo 343, que passou a ser o 385. Cabe à parte requerer o depoimento pessoal da outra parte, a fim de que essa seja interrogada na audiência de instrução, julgamento sem prejuízo do poder de ordená-la de ofício. Então, depoimento pessoal pode ser requerida pela parte adversária sempre, ou pode ser determinada de ofício pelo juiz. Parágrafo primeiro. Se a parte pessoalmente intimada para prestar depoimento pessoal e advertida da pena de confesso não comparecer ou comparecendo se recusar a depor, o juiz aplicar-lhe-á a pena de confissão. Tá? Então, qual que é o objetivo do preposto numa audiência de instrução? Ser ouvido. Se ele não sabe dos fatos, o reclamado vai ser considerado confesso, ou seja, os fatos alegados pelo reclamante serão considerados presumidamente verdadeiros, naquilo em que o preposto não soube responder. Não é uma confissão ampla, é só naquilo que ele não soube responder. Então, exemplo, o advogado reclamante chega no depoimento pessoal do preposto do reclamado e pergunta, o reclamante foi agredido, né, pela fulana de tal? Ah, não sei. Nesse particular, haverá confissão e é como se, presumidamente, o reclamante tivesse sido agredido pela fulana de tal, porque o preposto não soube resolver quando ele deveria ter conhecimento dos fatos. Ah, excelência, mas ele não viu, coitado, ele não tem culpa, ele não tem que ter visto, ele tem que saber da versão, ele não precisa ter testemunhado. Então, nesta semana mesmo, o advogado, a preposta, ela trabalha no local tal? Primeira coisa, já cortei, doutor, ela não precisa trabalhar em lugar nenhum, ela não precisa ter visto o fato. Ela está aqui para representar o empregador, para substituir. Então, mesmo que ela não trabalhe no local tal, mesmo que ela não tenha visto o fato, ela pode dizer o que aconteceu. Ela está só passando a versão da empresa. Entendeu? Que é diferente do papel da testemunha. O preposto do empregador precisa ser empregado, pessoal? É uma pergunta importante. Até a reforma trabalhista, novembro de 2017, sim. Com a reforma trabalhista, Lei 13.467, a exigência de ser empregado do empregador caiu, não mais existe. Vamos tentar contextualizar os fatos. A CLT nunca exigiu que o preposto do empregador fosse empregado desse empregador. Mas a jurisprudência, a prática trabalhista, começou a perceber que o empregador estava chamando para ser preposto advogados. E qual que é o objetivo principal do preposto em audiência? Prestar depoimento, para que o reclamante consiga uma confissão desse preposto. Então, quando você chamava advogados para ser preposto do empregador, às vezes que nem tinham trabalhado lá na empresa, esse advogado, ele já estava acostumado com o ambiente da audiência, não confessava nada. Isso prejudicava a verdade real dos fatos. Então, a jurisprudência começou a exigir o seguinte, tem que ter conhecimento dos fatos. Para ter conhecimento dos fatos, no mínimo, tem que ser empregado. É uma ilação bem questionável, mas era assim que se estabeleceu a jurisprudência. Então, para tentar evitar que os prepostos fossem treinados, né, aquela indústria de prepostos, e que prejudicasse a busca da verdade real dos fatos, porque esses prepostos treinados nunca iam confessar os fatos, porque eles sempre iam mentir, mais ou menos é isso, o TST passou a exigir que
os prepostos do empregador fossem empregados desse empregador. Era exigência. Embora a CLT nunca tenha estabelecido isso. Bem, com a reforma trabalhista, isso caiu. Preposto do empregador não precisa ser empregado. Pode ser qualquer pessoa. Ah, pode ser o advogado do escritório? Pode, só não pode agir como preposto de advogado. São dois. Eticamente, isso é meio complicado. Pode dar problema para eles na OAB. É assim, em tese, não há nenhum impedimento. Mas é bem complicado um advogado, né, agir como preposto. Ele está ali como advogado ou como preposto? Então, se ele tiver procuração nos autos, é complicado. Mas também não haveria nenhum problema. Tá? Antes da reforma trabalhista, as únicas exceções para que o preposto não fosse empregado era no caso de empregador doméstico, e no caso de pequenas empresas ou de pequeno porte, mas aí, né, mais recentemente na Lei Complementar 123 de 2006. Então eram as exceções quando se permitia que o preposto do empregador não fosse empregado. Agora, a partir da reforma trabalhista, Lei 13.467, nenhum preposto precisa ser necessariamente empregado. Pode ser qualquer pessoa. Tá? Muitas empresas grandes fazem cursos de prepostos. Ninguém é inocente, né? Para ensinar o preposto a se comportar em audiência. Então, tem um banco aí que me tira do sério. Eu já pergunto para o Rico, você quer ouvir o preposto? Porque você não consegue extrair nada dele. Você pergunta uma coisa, ele dá uma volta. Você pergunta outra, ele dá outra volta. Você pergunta outra. Ele nunca diz não, ou não sei. Ele responde outra coisa. Eles são treinados para isso. Então, prejudica, sabe? Prejudica a busca da verdade real dos fatos, porque não vem um preposto sincero, vem um preposto que vai mentir, que vai negar, que... Ah, doutor, mas isso pode? Em tese, sabe, as partes têm que ser leais. A parte que mente pode ser condenada em litigância de má-fé. É o que prevê a legislação. Então, você pode condenar a reclamada por litigância de má-fé porque trouxe um preposto que mente? Pode. Mas algum juiz faz isso? Não. É normal preposto mentir, não é o desejável, mas acontece. A própria contestação, às vezes, vem cheia de mentira. Ah, eu paguei a verba rescisória. Não pagou nada. É só, né, lembraram na aula passada do princípio da impugnação específica. Como tem que impugnar, aí o advogado, se eu não impugnar, por que ele vai me contratar? Se eu disser que ele está devendo mesmo. É a mentalidade que acontece. Quando, na verdade, deveria ser, poxa, o empregador não pagou, vamos fazer um acordo. Não vou chegar lá, vou mentir para o juiz. É uma questão ética. Mas pergunta se alguém pensa assim. O caminho mais fácil é, não, pagou. Aí não prova nada, e não pagou. Então, infelizmente, a gente convive com uma certa mentira, né? E aí não tem mocinho bandido, tá? Nesse ambiente de reforma trabalhista, se buscou muito dizer que os empregados abusam do seu direito, mas esqueceram de dizer que os empregadores abusam do direito de se defender. É muito comum, numa contestação, termos inverdades. Como acontece também de petições iniciais terem exageros, né, terem os fatos serem narrados de uma maneira a propiciar, né, mais pedidos. Então, é uma realidade que eu realmente não fico feliz, né? Não me causa orgulho. Se as partes fossem verdadeiras, a gente teria muito menos litigação, muito menos. E aí ainda coloca a culpa na justiça do trabalho, né? Como se, ou no direito do trabalho, como se o direito do trabalho estimulasse a quantidade de ações que existem no país. Essa quantidade absurda de ações que existem no país não decorre do direito do trabalho, decorre do fato de que os empregadores não cumprem a legislação. Esse é o principal motivo na minha avaliação. Eles não cumprem. Mercado informal é quase de 50%. Simplesmente desconhece a legislação. A CLT, ela não é uma CLT para a totalidade da população economicamente ativa ou para a totalidade dos trabalhadores subordinados. Ela é uma realidade para alguns trabalhadores subordinados que têm os seus contratos formalizados. Mas boa parte desses trabalhadores subordinados que deveriam ter o vínculo reconhecido não tem carteira assinada. A culpa é da justiça do trabalho, do direito do trabalho? Não. A culpa é de quem não cumpre. Ah, doutor, mas
é muito difícil, é muito pesado, é muito caro. Essa é uma outra questão. Agora, quem que você acha que é mais caro? O trabalhador brasileiro ou chileno? Quem que você acha que é mais caro? O trabalhador brasileiro ou europeu ou americano? Né? Quem que você acha que é mais caro? O trabalhador brasileiro ou um africano? O trabalhador africano? Depende do contexto que você está comparando. Mas que tipo de direito do trabalho a gente quer? Que tipo de desenvolvimento, lembrando a Amartya Sen, nós queremos? Um desenvolvimento que apenas aumente o nosso PIB e sei lá como essa riqueza vai ser distribuída? A gente tem visto há uma concentração de riqueza na mão de muitos poucos. Ou a gente quer um desenvolvimento que seja economicamente sustentável com respeito dos direitos humanos, né, que é a proposta da Amartya Sen. É complicado. O fato não é tão simples assim, mas para não fugir muito aqui, né, do nosso contexto, infelizmente nós convivemos, né, nos processos com mentiras, com inverdades, tá? E o fato do preposto não ser empregado aumenta a possibilidade de mentiras, porque a gente aumenta a possibilidade de prepostos treinados comparecerem à Justiça do Trabalho e o depoimento pessoal desses prepostos ficarem completamente inócuos, né? Assim, sem qualquer finalidade, porque você não vai conseguir obter a confissão real desses prepostos porque eles são treinados. Tá? Comparecimento do empregado. Normalmente o empregado ele precisa comparecer pessoalmente, essa é a regra geral. Ele tem que estar lá. Existem algumas exceções, né? Reclamações plurimas e em ação de cumprimento, o empregado eles podem ser representados por alguém do sindicato, por um dirigente sindical, por exemplo. Reclamações plurimas são aquelas em que mais de um empregado ajuiza a mesma ação, tá? É quando há litisconsórcio ativo. Então, vamos supor que seja uma ação ajuizada por 100 empregados. Não é uma substituição processual, são 100 empregados ajuizando uma ação pessoalmente. Ao invés dos 100 comparecerem à sala de audiência, porque isso não vai ser possível, comparece o representante do sindicato, que vai ser o preposto de todos eles. Sindicato da categoria. Tá? Normalmente, a gente não aceita 100 empregados ajuizando uma unificação, porque isso causa muito tumulto. A gente pede para dividir em blocos, né? E quando a ação realmente é o mesmo empregador de identidade de matéria, a gente pede para dividir em blocos de 10. Tem isso na lei? Não. O que a lei fala é que se o litisconsórcio ativo não for conveniente para o andamento do processo, o juiz pode mandar, de alguma forma, desmembrar, né, esse litisconsórcio em ações independentes. Agora, é uma situação rara, tá? Não é comum. Reclamação plurima não é comum. Normalmente é um empregado ajuizando a ação em face de um ou mais um empregador com outros, né, que podem ser responsáveis subsidiários, responsáveis solidários, assim por diante. Ações de cumprimento. A ação de cumprimento é aquela que visa, é uma ação cognitiva que visa fazer cumprir um dispositivo previsto num instrumento coletivo, numa sentença normativa, né, assim por diante. Aqui também se fala em representação pelo sindicato, né? Normalmente o empregado comparece, enfim. Se por acaso houver uma doença ou motivo que justifica a ausência do empregado, a CLT fala que esse empregado poderia ser representado por um trabalhador da mesma profissão ou por um dirigente do sindicato. Não precisa ser um trabalhador do mesmo empregador, é um trabalhador da mesma profissão. Então, se é um mecânico ainda que seja de outro empregador. Não faz muito sentido isso, não. Né? Não faz sentido porque se há uma doença e um motivo justificável para o não comparecimento, o empregado ele vai justificar isso e vai pedir o adiamento da audiência. Esse é o procedimento mais comum. Até porque esse trabalhador da mesma profissão ou dirigente sindical não vai poder substituir o empregado em audiência no seu depoimento pessoal. Ele só vai ir lá na audiência para dizer, olha, o reclamante não vai poder comparecer, porque ele está doente, está de cama. Né? Então, essa hipótese é muito improvável de acontecer. Quando o empregado não pode comparecer, ele não comparece, o advogado dele justifica antes ou depois. É isso que acontece normalmente. Tá? Via de regra, o advogado vai à audiência e fala, olha, ele está no hospital nesse exato momento. Beleza? A prova da preposição, ela é feita mediante uma carta simples, né, que chama carta de preposição, um documento, em que o empregador, por exemplo, fala, nomeio como preposto fulano de tal, coloca os dados fulano de tal.
Aí assina quem puder assinar pela empresa. É bem simples. Ah, professor, não juntou a carta de preposição. Ali na hora não tem a carta. Pode protestar pela juntada depois? Pode. Normalmente é isso que eles fazem. Nessa audiência semana passada mesmo, o advogado, olha, queria prazo de 5 dias para juntar a carta de preposição. Sem problemas nenhum. Beleza? A ausência das partes. Aqui é bacana. Pessoal, a ausência das partes pode acarretar consequências danosas à parte que não compareceu. Lembrando, a ausência injustificada, tá? E tudo depende da audiência que foi faltada de forma injustificada pela parte. Quais são as audiências que causam efeitos danosos às partes? A audiência inicial, a audiência de instrução, em que a parte foi intimada pessoalmente para prestar o depoimento, artigo lá 373, né, do CPC, e a audiência una. 3 tipos de audiência causam prejuízo à ausência da parte. Qual a audiência que não causa prejuízo? Mesmo que a parte falte, a audiência de encerramento, de instrução. Ou a audiência de julgamento. Vou explicar cada uma dessas audiências aqui, que é o item 12. A gente vai para o item 12 rapidamente, só para vocês entenderem. A CLT fala que as audiências devem ser unas ou contínuas. Em regra, todos esses atos, olha o que seria uma audiência una ou contínua. Essa audiência do 1 ao 10. Marca uma audiência, feito o pregão, primeira tentativa de conciliação, não tem conciliação. Né? Vamos para, qual que é me presta a defesa aí. Foi juntada a defesa, beleza, o réu juntou a defesa, a contestação. Aí o juiz já pega a defesa e a contestação, fala, ô reclamante, você tem que fazer a réplica, faz a réplica oral aí. Aí o reclamante faz de forma oral, o advogado, réplica. Aí vamos começar no mesmo dia, tudo no mesmo dia. Reclamante, né, eu quero te ouvir. Aí o juiz começa a fazer pergunta para o reclamante, depois passa para o advogado reclamado. Aí, preposto, quero te ouvir. O juiz faz perguntas, passa para o advogado reclamante. Tem testemunha? Tem, não tem? Escuta as testemunhas. Ouvir perito em audiência é muito raro. Eu nunca ouvi perito em audiência. Mas pode ser chamado perito, ser convocado para ser ouvido em audiência. Terminada a instrução oral, encerra a audiência. Encerra a audiência. Encerra a audiência não, perdão. Encerra a instrução, que é uma fase da audiência. Aí o juiz fala, tem razões finais? As partes podem... É como se fosse uma conclusão, né? São as últimas razões em relação ao que aconteceu. Eles vão tentar contextualizar o que foi produzido com aquilo que foi alegado. O reclamante vai dizer, olha, foi provada a extrapolação da jornada, porque a testemunha disse assim, assim, assado, tal. Normalmente, as razões finais são remissivas. Os advogados, normalmente, 98%, razões finais remissivas. Às vezes, eles pedem, excelência, tem como eu apresentar razões finais escritas? Se o juiz entender que o caso comporta, pode. Na CLT, diz que as razões finais são em 10 minutos, né, de forma oral. Aí, feitas as razões finais, aí ele vai tentar a segunda tentativa aqui de conciliação. Né? Tentar a segunda tentativa é ótimo. Tentar, pela segunda vez, a conciliação. E aí, o juiz pode até julgar ali na hora, na mesma audiência. Tem um amigo meu que julga na mesma audiência. Não é o comum. O juiz, normalmente, como vocês viram naquela ata, ele marca para uma outra oportunidade o julgamento, porque ele vai olhar com calma, vai, né, ver as alegações com calma, o que foi produzido, todos os documentos, e faz o julgamento. Esta seria a audiência una. Algumas varas fazem audiência una. Algumas varas fazem audiência una. Algumas varas designam audiência una, mas chega lá na hora, verifica que o caso é muito complexo. Fala, pô, não é apropriado eu fazer audiência una. Então, desmembra a audiência. Na hora. Outras varas preferem fazer audiências fracionadas. Eles vão fazer uma audiência inaugural, depois uma audiência de instrução, depois, não é sempre, mas pode ter uma audiência de encerramento, e aí sim o julgamento. O normal é
fazer uma audiência inicial ou de conciliação, também conhecida pelo mesmo nome, e uma audiência de instrução, e aí marca o julgamento. As audiências de encerramento são raras. As audiências de encerramento ocorrem, por exemplo, quando a matéria é de direito. Aí o juiz faz a audiência inaugural, não tem necessidade de instrução. Mas como ele vai dar um prazo de 5 dias para réplica, aí ele vai precisar encerrar depois. E vai precisar dar a oportunidade de fazer razões finais, a segunda tentativa. Aí ele vai fazer o seguinte, na audiência que gera a de encerramento. Na audiência inicial, ele chega bem assim e fala, tem possibilidade de acordo? Não tem possibilidade de acordo? Me dá a defesa, beleza? Vai marcar um prazo de 5 dias para o reclamante fazer a réplica, para se manifestar sobre os documentos e a contestação do reclamado. Marca uma audiência de encerramento daqui a 1 mês e meio. Essa audiência de encerramento é facultativa. Nessa audiência, se as partes quiserem, elas vão fazer as ações finais e vão fazer uma conciliação. Mas é facultativa, não é obrigatória. Tá? Então, normalmente é nesses casos. Ou quando ele faz a instrução, há necessidade de fazer perícia. A perícia vai ser feita depois. Como ele vai precisar encerrar isso tudo depois, ele marca uma audiência de encerramento. Tá? Mas apenas para a gente entender aqui as ausências. Depois a gente volta com mais calma para etapas. Né? Eu falei meio rápido de propósito, porque o importante é a gente entender que tem audiências diferentes. Vamos lá. As consequências, elas dependem de 2 fatores. Do tipo de audiência e de quem faltou. Se foi o reclamante ou se foi o reclamado. Então, vamos para o primeiro grupo. Audiência inicial ou una. Audiência inicial ou una. Então, a vara marcou uma audiência una. Professor, como é que eu sei se é inicial ou una? Lá na intimação para o reclamante, na citação para o reclamado, vai estar escrito audiência inicial, audiência una. Então, vamos supor que ele marcou uma audiência inicial. Na audiência inicial, nós teremos aqui, ó, basicamente, do 1 ao 5. Não vai ter instrução na audiência inicial. Na audiência una, é tudo. Na audiência inicial, não tem instrução oral. Depoimento das partes, não precisa levar testemunha, é inicial. É basicamente para tentar fazer um acordo, e se não for feito o acordo, para dar oportunidade para o réu apresentar a sua defesa. E aí marca prazo para o reclamante se manifestar sobre a defesa, que seria a réplica. O que acontece se o reclamante falta a audiência inicial ou una? O artigo 844 da CLT vai dizer que o processo, a reclamação será arquivada. Arquivada. 844 da CLT, se o reclamante faltar. E se o reclamado faltar a mesma coisa? Não. Aguenta aí, depois eu falo do reclamado. Se o reclamante não comparecer, a reclamação será arquivada. O que significa a reclamação será arquivada? Arquivar é pegar algo e guardar, certo? Então, não é um termo técnico, né? Não é um termo mais adequado, mas equivale a uma extinção do processo sem resolução de mérito. É como se o reclamante tivesse desistindo daquela ação. Porque se ele não demonstra interesse de participar da audiência, é como se ele estivesse desistindo tacitamente daquela ação. Então o processo vai ser extinto, sem resolução de mérito. Ele vai poder entrar com outra ação? Vai, porque só faz coisa julgada formal. Não faz coisa julgada material. Então ele pode entrar com uma ação no dia seguinte. É uma extinção sem resolução de mérito. Agora, existe uma penalidade, que é o que a doutrina chama de perempção provisória, que se o reclamante deixar arquivar a reclamação trabalhista por 2 vezes, porque não compareceu à audiência inaugural, só para vocês entenderem, ele ajuizou a ação 1. Foi marcada a audiência inicial, ele não compareceu. Arquivou, então, o processo foi extinto. Aí ele entrar com uma outra ação, é a mesma ação, mas a ação 2. Foi marcada uma audiência inicial ou una. Ele não compareceu. Arquivou pela segunda vez. Aí ele vai ter uma penalidade. Ele vai ficar 6 meses sem poder ajuizar uma ação perante a Justiça do Trabalho. Por isso que é provisório. Ele fica 6 meses com o direito dele
de não poder ajuizar uma ação trabalhista perante a Justiça do Trabalho. Então ele vai ter que aguardar 6 meses para ajuizar a terceira ação, idêntica às duas outras. Aí tem que ver se prescreveu, se não prescreveu. Tá? Mas ele pode, em tese, ajuizar uma terceira ação, uma quarta ação. Isso está no artigo 731 da CLT e 732, tá? Beleza. E se a reclamada não comparecer à audiência inicial ou una? Vocês acham que vai arquivar a ação trabalhista? Claro que não. Porque senão você estaria favorecendo quem? A reclamada que não foi. Se arquiva, o processo é extinto. Então seria fácil. Opa, a reclamada vai fazer, eu nunca vou comparecer porque sempre o processo vai ser extinto. Não pode ser essa solução, tem que ser outra. E qual é a solução se a reclamada não comparecer à audiência inaugural ou una? Revelia da reclamada. E faz todo sentido. O que é revelia? Ausência de defesa. Qual é a consequência da ausência de defesa? Como não houve impugnação específica dos fatos articulados na inicial, aqueles fatos são considerados presumidamente verdadeiros. Então é revelia acompanhada da confissão ficta da reclamada. E por que é revelia? Na audiência inicial ou una, não é apresentada a resposta do réu? Se ele não está lá para apresentar, então é ausência de defesa. Ele não vai poder apresentar. Então, o reclamado é considerado revel. E confesso quanto à matéria fática. Os fatos articulados na petição inicial pelo reclamado são considerados presumidamente verdadeiros. Agora, eu não vou ser o primeiro nem o único a dizer que a reforma trabalhista ela veio numa pegada para tornar a contratação de mão de obra mais barata, sob perspectiva do direito material. Então, alguns direitos foram extintos, embora rolou a torta direita fake news dizendo que não houve extinção de direitos com a reforma trabalhista. Houve. Só lembrar das horas in itinere. Foram extintas. Tá? Então, a reforma trabalhista foi feita sob a perspectiva do empregador, para atender o empregador. Em 90% dos casos. Teve uma lá que foi benéfica ao empregado? Teve também. Mas 90% aí foi para favorecer o empregador. Tornando a mão de obra mais barata. Um direito que foi extinto, o intervalo da mulher do artigo 384, foi extinto. Eu até concordo com a extinção, não estou dizendo que tudo que está na reforma trabalhista eu discordo. Eu estou te dizendo qual foi o vetor que orientou a reforma trabalhista. Foi um vetor que beneficiou 90%, 95%, por cento dos casos, o empregador. E no processo do trabalho, também foi para favorecer o empregador, dificultando de forma absurda a execução. Né? Mas nesse caso aqui, o artigo 844 da CLT, ele sofreu uma alteração da reforma trabalhista. No parágrafo 4º. A revelia, porque o reclamado não compareceu à audiência inaugural ou una, não produz o efeito mencionado no caput desse artigo. Qual é o efeito? Confissão ficta do reclamado? Nos seguintes casos, né? Havendo pluralidade de reclamados, algum deles contestação. Esse perfeito. Isso já tinha no CPC. Se tem 2 reclamados, um não comparece, mas o outro comparece e contesta, não tem como dar revelia. Porque a revelia tem que ser para todos os reclamados. Então, se um está impugnando especificamente, não tem como dar revelia. Agora, se esse que comparece e apresenta a defesa não impugna especificamente determinado fato, aí há a confissão ficta dos dois. Do primeiro que não compareceu pela revelia e do segundo que não impugnou especificamente, né, que é o princípio da impugnação específica que nós falamos. 2. O litígio versar sobre direitos indisponíveis. Mas como assim direitos indisponíveis? De quem esses direitos indisponíveis? Porque os direitos trabalhistas são disponíveis para o empregado. Então, toda ação não geraria revelia, se a gente pensar que não há revelia se o litígio versar sobre direitos indisponíveis dos empregados. Não faz muito sentido isso.
Então, na verdade, é se o litígio versar sobre direitos indisponíveis do empregador. Agora, vai ser difícil encontrar um direito indisponível do empregador. Né? Porque, normalmente, ele que não é hipossuficiente, ele vai poder dispor dos seus direitos. Então, esse inciso 2 é meio estranho. E acaba que a jurisprudência e a doutrina não tem considerado muito ele, porque entende que somente não pode gerar revelia se for direito indisponível do empregador e não do empregado, porque do empregado todos são indisponíveis, a maioria. 3. A petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato. É quando um ato exige um documento específico para demonstrar sua existência. Isso já tem no CPC, está ok. É muito raro acontecer no direito do trabalho, mas é mera reprodução do CPC que aqui também se aplica. E 4, aí que vem o pulo do gato. As alegações de fato formuladas pelo reclamante forem... 4 é perfeito também. As alegações de fato formuladas pelo reclamante forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos atos. A confissão ficta gera presunção relativa. Então, se as alegações do reclamante forem absurdas, improváveis e inverossímeis, os efeitos não vão ser reconhecidos. Exemplo, o reclamante diz que trabalha 24 horas por dia, durante 5 anos. O reclamado é revel. Não pode gerar confissão ficta do reclamado, não pode gerar presunção de veracidade dessa alegação que é absurda. Ninguém trabalha 24 horas por dia. Ninguém está à disposição 24 horas por dia, porque o nosso corpo precisa de descanso. Então é uma alegação inverossímil. Não precisa ser 24 horas. Pô, se alguém disser para mim que está trabalhando 20 horas por dia durante um ano, é inverossímil. Ninguém consegue trabalhar 20 horas por dia. Em algum momento a pessoa vai comer, vai tomar banho, vai descansar. Né? Então, é uma alegação inverossímil. Então, nesse caso, não vai gerar o efeito da confissão ficta. O parágrafo 5º que é mais complicado, tá, pessoal? O parágrafo 5º fala assim: ainda que ausente o reclamado, presente o advogado do reclamado na audiência, serão aceitos a contestação e os documentos eventualmente apresentados. Em outras palavras, e aí houve uma alteração grande do que nós tínhamos antes. Se o reclamado não estiver presente, né, o preposto, mas o advogado dele estiver presente e apresentar a defesa, não haveria os efeitos da confissão ficta. Complicado isso. Porque a audiência inaugural ou una, a presença das partes é importante por causa da tentativa de conciliação, né? A ausência da parte é muito complicada. Ela dificulta a conciliação. E se só o advogado precisa comparecer, porque ele pode apresentar a defesa em audiência, a conciliação fica prejudicada. Na audiência una, mais prejudicada ainda porque tem o depoimento da parte. Poderia até se dizer, tudo bem, não vai gerar revelia, mas a confissão ficta não vem porque a parte não compareceu na audiência, não compareceu na audiência, porque ela se recusou a prestar o depoimento pelo não comparecimento, não mesmo. Então aqui está tendo muita dúvida, tá, entre os juízes. Tem juízes que têm entendido que realmente não há revelia e não há confissão ficta. Tem juízes que têm entendido que eles aceitam os documentos e eles podem, do reclamado, eles podem ser utilizados para afastar essa revelia, caso comprovem o contrário. Né? E tem juiz que tem entendido o seguinte: olha, num primeiro momento não vai gerar confissão ficta, mas se eu fizer uma audiência una e quiser ouvir a parte, o reclamado, o preposto, e ele não estiver lá, é como se fosse recusa. Então haveria recusa e haveria confissão ficta do mesmo jeito no segundo momento. Tá? Então há alguma divergência de entendimento. Nosso encontro está chegando ao fim, eu só queria mencionar, para a gente acabar esse item 9, essa hipótese. Então nós falamos da audiência inaugural ou una. Aí se o reclamante faltar, arquivamento, extinção do processo em resolução de mérito. Se o reclamado faltar, revelia, exceto naquelas hipóteses do parágrafo 4º e do parágrafo 5º. Tá? Agora, e se for uma audiência de instrução? Foi marcada uma audiência inicial, as partes compareceram. E o juiz marca uma audiência de instrução, em que as partes foram intimadas para prestar pessoalmente o depoimento pessoal. Se qualquer uma delas faltar, injustificadamente, lembrando que é sempre injustificadamente, se o reclamante faltar, se o reclamado faltar, a audiência de instrução que foram chamados para prestar depoimento pessoal, a consequência é confissão ficta. Por quê?
porque a ausência injustificada é considerada recusa em prestar o depoimento. Qual que é o objetivo do depoimento pessoal? Conseguir a confissão real da parte que está depondo. Então, o objetivo do depoimento pessoal do reclamante é conseguir a confissão real do reclamante. Né? Ele confessar que não era aquilo que ele estava falando. O depoimento pessoal do reclamado, qual é o objetivo? Conseguir a confissão real do reclamado. Agora, se eles faltam injustificadamente, a gente não consegue ouvi-los. Não consegue o depoimento, a confissão real. Por isso que, como consequência, o artigo 385, parágrafo 1º do CPC, estabelece a confissão ficta. Se vocês faltarem a audiência que vocês deveriam prestar depoimento pessoal, vocês vão ser considerados confessos. É uma presunção relativa, pode ser afastado por prova em contrário. A confissão real não é absoluta. A confissão ficta é relativa, mas, de todo modo, né, há uma confissão. E qual é o efeito da confissão? Aquele fato que você queria provar pelo depoimento pessoal, né, pela confissão real, é considerado presumidamente verdadeiro. Então, se o reclamante faltar, os fatos alegados pela reclamada são considerados presumidamente verdadeiros. Essa é a consequência. Para concluir, os efeitos das ausências injustificadas das partes dependem da audiência, dois fatores, da audiência e de quem faltou. Do tipo de audiência e de quem faltou. Se a audiência for inicial ou una, se o reclamante faltar, arquivamento. Se o reclamado faltar, revelia, exceto nas hipóteses do parágrafo 4º e 5º do artigo 844. Se a audiência for de instrução, em que as partes foram intimadas pessoalmente para prestar depoimento pessoal, qualquer um que faltar, reclamante ou reclamado, a consequência é a confissão ficta. Artigo 385, parágrafo 1º do CPC e súmula 74 do TST. Por que a audiência de encerramento de instrução não gera confissão ficta? Porque na audiência de encerramento as partes não estão sendo intimadas a prestar depoimento pessoal. Na audiência de encerramento não tem depoimento pessoal. Por que na audiência de julgamento não há efeito? Mesma coisa, porque as partes não foram intimadas para prestar depoimento. Na audiência de julgamento vai ser só o julgamento. Beleza? Senhores, alguma dúvida? Tá claro? Professor, no começo da aula eu perdi o conceito de audiência que o senhor falou. A audiência é um ato processual em que é caracterizada por uma oralidade significativa, em que serão ouvidas as partes, as testemunhas. Então, a audiência, ela vem do latim audientia, que significa ouvir, escutar, justamente porque é na audiência que há esse contato em que as partes falam e se escutam mutuamente, em que o juiz também mantém essa relação mais próxima, mais pessoal, em que há uma oralidade significativa. Mas, assim, sendo sincero, é importante você conhecer um conceito, é importante você entender o que é audiência, e eu acho que isso é quase que intuitivo. Obrigado. Eu que agradeço. Mais alguém, pessoal? Alguma dúvida? Tá. No encontro que vem, nós iremos concluir esta parte de audiência, inclusive cada uma das etapas de audiência, das audiências, e iremos retomar uma ata de audiência para vocês entenderem como é que funciona na prática, tá bom? Agradeço muitíssimo e até o nosso próximo encontro.